Olá, alunos! Hoje vamos a mais uma disciplina do curso de vocês de Informática para a Internet. Nós vamos ver a partir de hoje a disciplina de Interface Humano-Computador. Eu sou a professora Sabrina e eu estou aqui junto com o professor Marcel. Olá, Sabrina. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de IHC. Meu nome é Marcel Rios e estou como professor assistente nessa disciplina e cuja nossa missão é entrar em contato com os tutores presentes em cada um dos polos, bem como é muito importante que vocês, alunos, façam as anotações durante a disciplina e encaminhem aos tutores para que a gente possa estar recebendo e sanando a dúvida de vocês ainda nesta aula. Então é muito importante a participação de vocês e espero que tenham uma excelente aula. Então, vamos começar com a apresentação dos professores, né? Eu sou a professora Sabrina, eu sou graduada em Tecnologia e Processamento de Dados, especialista em Banco de Dados, em Gestão Empresarial, mestre em Educação Escolar e docente efetiva do IFRO. O meu colega Marcel também é professor docente efetivo do IFRO, está fazendo mestrado em Informática e graduado em Sistemas de Informação e possui 2 especializações na área, que é em Sistemas de Informação e Engenharia de Sistemas. Com isso, nós iniciaremos a nossa primeira teleaula da disciplina. O que nós vamos estudar nessa teleaula? O conteúdo serão motivadores para o estudo de interfaces humano-computador, a importância do impacto em sistemas computacionais e usabilidade. Sendo que o objetivo geral é compreender os conceitos de interface computacionais relacionados à interação entre o ser humano e o computador, considerando a ergonomia e usabilidade. Nós vamos ver esses conceitos aqui. E o da teleaula é identificar os principais motivadores no estudo das interfaces e da relação homem-máquina, compreender a importância, o impacto e a aplicação do IHC em sistemas computacionais e entender os diferentes tipos de usuários. No semestre passado, nós estudamos a disciplina de análise de sistemas e vimos quanto é importante a interação entre nós, que estamos desenvolvendo sistemas, e os nossos usuários. Essa importância, ela se solidifica agora nessa disciplina de interface humano-computador, quando a gente mostra o quão é importante atender às necessidades desses usuários. Tá? A IHC, então, ela permite que informações, produtos e soluções disponíveis no mundo cheguem a clientes, usuários, considerando os interesses particulares de cada um. Por que a gente tem que considerar o interesse particular? Porque quando a gente desenvolve um sistema, é para um usuário específico. Então, a gente está tentando atender essas necessidades específicas. Nós vamos, então, estudar essa interface humano-computador, que possibilita que desenvolvedores criem projetos mais atrativos. Então, é importante que os projetos que vocês criem sejam atrativos para esses usuários. O que faz a IHC? Ela auxilia o contato do usuário com o sistema. Ela aumenta a intimidade de empresas e clientes. Por que ela vai aumentar essa intimidade? A partir do momento em que você cria interfaces que são amigáveis para os seus usuários, faz com que os clientes que vão utilizar esse sistema, utilizem esse sistema com mais facilidade. Por quê? Porque o seu objetivo é atender essa clientela, tá? Então, você vai tornar esses usuários dos sistemas, os clientes, com as empresas mais íntimos. Ajuda a criar projetos mais atrativos. A gente ensina e estuda sempre a IHC com o objetivo de fazer projetos mais agradáveis para os nossos usuários. Tá? Adequa sistemas às suas particularidades. Ou seja, eu tenho usuários que possuem particularidades específicas e eu preciso adequar os meus sistemas a eles. Colabora para tornar os sistemas mais intuitivos. O que é um sistema intuitivo? É um sistema que, quando você começa a utilizá-lo, você consegue, com facilidade, acessar os ambientes que você está procurando. Tá? Facilidade de uso. O que é fácil utilizar atualmente? Controle remoto de televisão é fácil de usar? A gente colocou aqui uma imagenzinha, né, que é ajudando minha avó com o controle remoto, né? Todos os botões que não são de avançar canal, ligar e aumentar e diminuir o volume, eles foram cobertos, né, com uma fita
Para quê? Porque ela não consegue, ela não sabe para que servem aqueles botões. Então a gente cobre para ela não precisar usar. Então, é fácil usar um controle remoto hoje em dia? Tem controle remoto que você fica ali um tempão olhando para ele, perguntando para que servem, né, aqueles botões que estão ali. Telefone celular, né? A gente tem aquele telefone celular mais antigo, que ele é bem fácil de utilizar, que era só para ligar. Hoje a gente tem os smartphones, que tem uma série de recursos, certo? Controle remoto do ar-condicionado. Tem poucos botões com muitas funcionalidades e tem muita gente que não consegue entender para que servem aqueles botões, né? Como é que faz para fazer com que ele fique levantando e abaixando? Como é que faz para aumentar a velocidade do ventilador dele? Então tem um monte de coisa ali. É fácil de usar? Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem facilidade. Como é que a gente faz com que esses equipamentos sejam mais intuitivos, né? Os computadores, eles são fáceis de usar? Eles são intuitivos? E os sites que a gente tem hoje na internet, eles são intuitivos? Tem site que você entra e se pergunta, onde que eu consigo a informação que eu estou procurando? Né? A informação não é fácil de você achar. E em cima disso nós temos dois focos diferentes em que os sistemas são desenvolvidos. O foco no sistema e o foco no usuário. Onde o foco no sistema é uma visão tradicional que se dá para desenvolver o sistema. Já o foco no usuário, eu destaco as necessidades dele, como a gente pode ver aqui. Visão tradicional e visão nas necessidades, capacidades, limitações dos usuários finais. Eu vou considerar o que o meu usuário tem capacidade de fazer ou o que ele tem dificuldade de fazer e tentar resolver esses problemas. Desenvolvimento da interface com base nos requisitos funcionais ainda é foco no sistema. Então, quando eu desenvolvo um sistema onde eu penso muito nos requisitos funcionais, mas não viso quais são as tarefas que o usuário vai desenvolver, eu estou com foco no sistema. Quando o foco é no usuário, eu viso as tarefas que o usuário precisa desenvolver. Quando o usuário final é envolvido só no final do processo, eu tenho foco no sistema. Quando eu envolvo o usuário durante o desenvolvimento, eu tenho foco no usuário. Como assim? Tem muita gente que desenvolve sistema achando que conhece quais são as necessidades do usuário, achando que conhece o que é que o usuário precisa no sistema, desenvolve o sistema e entrega para o usuário e fala, olha, esse aqui é o sistema, adapte-se, né? E não é assim que funciona. Quando a gente desenvolve sistema, a gente desenvolve para um usuário utilizar aquele sistema e não para satisfazer uma necessidade nossa. A gente tem que satisfazer o quê? As necessidades do usuário que vai utilizar o sistema, certo? Então o foco tem que estar sempre no usuário. Nós vimos isso nas disciplinas anteriores, né? Os senhores já estão aqui no terceiro módulo, então nas disciplinas anteriores, os senhores viram, quando a gente desenvolve sistema, nós precisamos de quem? Principalmente do usuário que vai utilizar esse sistema. Nós precisamos estar em contato com ele, nós precisamos estar sempre conversando com ele para garantir que as necessidades dele serão atendidas e não as nossas necessidades em desenvolver. Às vezes até fica mais difícil fazer alguma coisa quando a gente desenvolve, porque não é aquilo que a gente está acostumado a trabalhar. Mas o que importa é a necessidade do nosso usuário, tá? Outro problema na abordagem com foco no sistema é a pouca preocupação com a usabilidade. Então, a pessoa que está desenvolvendo, ela não se preocupa se o sistema é fácil de ser usado e acaba desenvolvendo sistemas que às vezes eles possuem muitas etapas para serem progredidas para poder chegar no que o usuário está querendo. Quando foco no usuário, eu tenho destaque para o conhecimento, cultura e contexto do usuário final. Então, eu considero os conhecimentos que o usuário tem, eu considero a cultura, a linguagem, o comportamento desses usuários. Por fim, no foco no sistema, a gente ainda tem especificação de requisitos sem aplicação de técnicas que focam o usuário final. Então, eu faço especificação de requisitos e não lembro do meu usuário final. E por que eu tenho que me preocupar com isso, né? Por que eu tenho que me preocupar com a interface entre o ser humano e o computador?
Porque quando eu me preocupo com ele, eu consigo possibilitar ao usuário um sistema mais intuitivo, ele tem mais satisfação, ele tem um maior conforto em utilizar esse sistema. Isso vai fazer bem para a saúde dele, ele vai ter melhor bem-estar, melhor qualidade de vida e melhor produtividade. Quando eu desenvolvo um sistema que é fácil do meu usuário utilizar, ele vai terminar as atividades dele com uma agilidade muito maior do que ele fazia antes. Afinal de contas, os sistemas são desenvolvidos para que aumente a produtividade, não que ela diminua. Então, eu tenho que pensar que um sistema intuitivo, ele vai facilitar o trabalho do usuário, ele vai ofertar um conforto maior para o meu usuário no momento em que ele estiver utilizando esse sistema. Pô, o que a saúde vai ter envolvida nisso? Por exemplo, o senhor coloca um fundo vermelho com uma letra amarela no seu sistema. Não precisa de muito tempo para ele começar a ficar estressado com aquilo ali, né? Ele vai se estressar com aquela imagem, com aquela luz nos olhos dele, não vai conseguir enxergar direito. Então, isso faz mal para a saúde. Um sistema onde, de repente, ele tenha que digitar muito rápido, talvez ele não seja acostumado a isso, já tenha desenvolvido uma LER, isso não vai ser bom para ele também. Então, a gente sempre tem que estar desenvolvendo sistemas em que a possibilidade do bem-estar da pessoa que vai estar utilizando e da saúde desse usuário seja efetiva. O que a gente deve evitar, então? Aborrecimento do usuário, a frustração do usuário porque não consegue utilizar o sistema, preocupações procedentes de um projeto mal elaborado. Eu elaboro mal o projeto e depois eu não consigo resolver os problemas que eu gerei por conta do projeto ter sido mal elaborado. Professor Marcel, quando a gente elabora um projeto e tem problemas com o usuário, acho que o senhor já deve ter visto algumas situações, né, com relação a isso. Como é que é depois a interação entre o usuário e os desenvolvedores? Como é que fica isso? Então, acontece muito, Sabrina, durante o desenvolvimento de software, quando o programador ou o desenvolvedor ele não envolve o usuário, o seu cliente, durante o processo de desenvolvimento, acontece de que, ao chegar no final da etapa, de todas as etapas de desenvolvimento, na hora de entregar esse sistema para o usuário, ele vai ter, de certa forma, uma resistência. Por quê? Porque é natural que, como o usuário não participou das etapas de desenvolvimento, é lógico que o desenvolvedor não vai adivinhar como o usuário queria que esse sistema ficasse ao final do desenvolvimento. Então, é muito comum ter um certo atrito entre o usuário e o desenvolvedor por essa falta de metodologia de interagir, colocar o usuário em todas as etapas de desenvolvimento, que se faz muito importante hoje em dia. Afinal de contas, quem vai aceitar ou vai recusar, vai fazer uma rejeição ao software após todas essas etapas é o usuário. Então, nada melhor do que envolvê-los em todos os procedimentos de desenvolvimento de sistema para que o sistema seja bem sucedido. Obrigada, professor. Nada. Então, aí a gente entra na ideia de o que é, então, a usabilidade. A usabilidade é um direito de todos nós na hora que a gente vai utilizar um sistema. Por quê? Porque nós temos usuários com características diversas, né? Nós temos usuários cegos, nós temos usuários que são daltônicos, nós temos usuários que têm dificuldades auditivas, nós temos usuários com limitações motoras e com dificuldade de concentração, de memorização, de leitura, de percepção. Um erro que eu vejo assim em muitos sistemas é com relação a parte onde você está no sistema não te localizar dentro do sistema em si. Como assim? Você está numa tela, mas em cima ou em qualquer parte da tela não diz em que parte do sistema você está. Tem lá uma tela que parece uma tela de cadastro, mas em cima não diz que é cadastro de usuário, ou que diga cadastro de clientes, ou cadastro de funcionários, ou tela de consulta, certo? Então, digamos que a pessoa está aqui trabalhando no computador, né? Chega alguém, ela atende essa pessoa, ela volta para cá e fala, onde eu estou?
né? Eu não estou pensando no usuário, eu pensei só na funcionalidade daquela tela. Eu não estou pensando no indivíduo, né? Ah, mas ele tem que lembrar. Não, ele não tem que lembrar. Aí entra o processo de memorização, ele não é obrigado a memorizar o que ele estava fazendo. Se eu tenho um usuário que ele é daltônico, dependendo das cores que eu utilizar no meu sistema, ele não vai enxergar o que está escrito, tá? Se ele tiver dificuldade auditiva, não adianta eu utilizar um sistema que ele vai necessitar das faculdades auditivas dele, porque ele não vai te ouvir, né? O meu pai, ele é meio surdo, ele não escuta direito. Aí outro dia ligaram na casa dele, provavelmente para vender alguma coisa, e ele pediu para ligar no outro telefone, porque naquele telefone não ouvia direito, né? Era muito baixo para ele. Ele falou, a moça deve ter falado para ele, olha, eu não posso ligar no outro telefone por causa do sistema, que foi o que eu fiquei sabendo depois. E ele desligou e ficou do lado do outro telefone esperando a tal ligação que nunca chegou, né? Então, o sistema não foi projetado, não foi pensado em pessoas que não estariam ouvindo direito, né? Tem muitos sites que a gente entra e que para pessoas que são deficientes visuais, eles têm dificuldade quando entram no site porque possuem um programa que lê tudo que tem na tela. Todos os dados que estão na tela, ele vai lendo, ele lê quais são os ícones. E quando ele entra no site, a imagem que está ali tem um nome que diz imagem 01.jpg. E é isso que o sistema dele lê. Então, ele entra naquele ambiente e não sabe o que está acontecendo ali. Porque o que a gente está vendo, por exemplo, num site que faça vendas, né? Eu estou vendo lá produtos de informática, automotivos, móveis, mas eles não estão vendo isso. O que o sistema está lendo para eles é imagem 01.jpg, imagem 02.jpg. Porque quando aquele sistema foi desenvolvido, não foi pensado nessas pessoas, tá? Então, novamente, a gente tem um problema em decorrência da falta de cuidado com o usuário, tá? Quando nós temos usuários com dificuldades motoras, a gente também tem alguns problemas com relação digamos que eu faça um sistema totalmente voltado para touch, né? Como, por exemplo, os tablets. O sistema é todo voltado para touch. E aí eu tenho um usuário, né? Tô desenvolvendo um sistema para usuários idosos e existem aqueles usuários com Alzheimer, né? E ele vai com o dedinho assim, né? Com dificuldade. O que vai acontecer? Ele vai se frustrar naquilo. Ele vai ficar frustrado em utilizar aquele sistema, tá? Então, procurem conhecer quem é o usuário de vocês. Quem é que vai usar? Né? Quem é o usuário que vai trabalhar com todas aquelas características? E em cima disso, você desenvolve o seu sistema, certo? Então, a IHC é o quê? É uma área multidisciplinar da computação. Ela vai envolver os projetos que vocês vão desenvolver, que já foram vistos nas disciplinas anteriores, que vocês vão desenvolver projetos de análise e desenvolvimento de sistemas, vocês vão desenvolver sistemas, vão desenvolver sites. Então, a IHC vai entrar nisso daí. Ela vai entrar nas avaliações desses projetos também, inclusive na implementação de sistemas computacionais. Aborda a computação em si, ela aborda os fatores humanos que estão envolvidos, ela aborda a psicologia. Como assim psicologia? Aborda no sentido de que eu tenho que conhecer o meu usuário. Ela aborda fatores linguísticos. Fator linguístico é muito importante porque dependendo de para quem você está desenvolvendo esse sistema, ele pode conhecer certas palavras ou não. Por exemplo, crianças. Crianças não possuem um vocabulário muito extenso, então se você começar a rebuscar demais o texto que você está utilizando, o que vai acontecer é que eles não vão entender o que está escrito. Entre outros fatores. Os aspectos pessoais que a gente estuda em IHC são os processos mentais, ou seja, como que funciona quando a gente pensa, quando a gente raciocina, quando a gente tenta obter conhecimento, as práticas de trabalho que a gente tem e que os nossos usuários vão ter, quais são as práticas de trabalho deles,
qual horário que eles começam a trabalhar, qual horário que eles terminam. Treinamentos, né, que eu tenho que ofertar treinamentos para isso daí. Gerenciamento de processos de trabalho informatizados. Trabalhos em grupo com auxílio da computação. Eu também destaco aspectos sociais, organizacionais, saúde pessoal e organizacional, que a gente já falou a respeito sobre o fato de que a IHC ela tem que favorecer a saúde pessoal e da organização. Quais são, então, as naturezas das interfaces? Nós temos 3 naturezas diferentes, que é humano-humano, ou seja, quando um ser humano tem contato com outro ser humano. Humano-máquina, que é quando o ser humano tem contato com a máquina. E máquina-máquina, quando nós temos sistemas que interagem com outros sistemas sem a interferência direta de um ser humano, tá? Então, na primeira interface, nós temos 2 seres humanos que vão interagir, vão trocar ideias. Na segunda é a que a gente mais utiliza na nossa área, que é humano-máquina. E na terceira é a máquina-máquina, quando a gente não precisa ter acesso a uma máquina para que os sistemas funcionem, né? Eu coloco 2 sistemas para interagir, eles trocam dados entre eles e nós não temos a interferência, como por exemplo, quando nós vamos fazer sistemas cooperativos, onde eu tenho um banco de dados e eu tenho um sistema que ele não consegue processar todas as informações que estão ali dentro. Então ele transfere uma parte dessa necessidade de processamento para outras redes e essas redes processam esses dados e devolvem os resultados. Nesse caso, não há necessidade da interação de um ser humano nisso daí, tá? E quais são os requisitos de uma interface? A interface ela precisa ser útil. Ela precisa ser utilizável e precisa ser ubíqua. O que significa ela ser útil? Significa que a função dela deve ser clara, definida e apropriada para a funcionalidade para a qual ela foi desenvolvida. Então, numa interface que vocês vão desenvolver, deve ficar bem claro nela para que ela serve, tá? Deve ser utilizável. O que é ser utilizável? O usuário, ele deve ser capaz de encontrar e executar as funções esperadas sem grandes dificuldades. Aí a gente pode destacar bem a palavra sem, porque tem muitos casos que o sistema ele faz tudo aquilo que é esperado, mas é difícil do usuário conseguir encontrar aquilo que ele está procurando. Ele fica ali um tempão procurando a área em que ele tem que acessar e não consegue encontrar, com muita dificuldade é que ele consegue encontrar isso. Então, esse sistema, ele pode ser útil, ele pode ser utilizável? Não, ele já não é tão utilizável quanto a necessidade do usuário. Ele tem que ter lá um lugar onde ele consiga achar o que ele quer. Se ele ficar muito tempo procurando, o sistema a gente pode considerar que ele não é utilizável. E o que é ser ubíquo? Ubíquo significa que o uso dele é intuitivo ao usuário. Como assim intuitivo? O usuário bate o olho no sistema e ele sabe exatamente, pelo que está escrito, onde é que ele tem que encontrar as informações que ele precisa. Eu tenho achado bastante interessante alguns sistemas de joguinhos que principalmente para crianças, né, aqueles jogos para criança que hoje se instalam em smartphone, em tablets, eles são muito intuitivos. Primeiro porque eles trazem um mapa de como o jogo deve ser utilizado. Quando você entra no jogo e você dá o primeiro clique, ele fala assim, olha, se você clicar aqui, acontece tal coisa. Clica. Aí você vai lá e clica. Aí acontece. Aí depois que acontecer isso, você tem que fazer tal coisa. Bem aqui, ó. Clica aqui agora. Aí você vai e clica. Então ele te ensina, ele te dá um tutorial de como que funciona aquele sistema. Eu acho isso muito interessante e acho que essa ideia é muito boa para ser utilizada em sistemas diversos. Quando é a primeira vez que uma pessoa está utilizando um sistema, o ser humano ele tem a mania de não ler o manual, de não ler
tutorial. Ele não quer ver um papel dizendo como é que a coisa funciona. Ele quer entrar e usar, né? Então, se você oferece para ele um tutorial mais agradável, né? Porque um tutorial que já vai te mostrando como é que faz é mais intuitivo, é mais interessante para o usuário. Eu achei essa ideia muito interessante quando eu estava vendo esses joguinhos, tá? E então, por que é que a gente tem que se preocupar tanto com as interfaces, né? A interface pro nosso usuário não é só uma carinha do sistema, ela é o sistema. A interface é o sistema, é como eu estou mostrando os dados que estão dentro do sistema ou como eu quero que eles sejam inseridos, tá? Então, a interface serve para entrada de dados, é onde o usuário vai digitar todas as informações, é onde o usuário vai copiar e colar textos, é onde o usuário vai refazer ações, é onde o usuário vai localizar itens e elementos. Nas saídas, eu tenho as formas de visualização, onde existem hoje muitos computadores, né, agora, que eu consigo dar zoom com mais facilidade nas telas, né? Às vezes o sistema é touch, eu posso fazer assim e ele vai dar o zoom, ou então eu faço no próprio mouse, eu consigo dar o zoom na imagem, né? Isso facilita muito para quem tem uma leve deficiência visual. Antes, no Windows, a gente tinha aquelas opções de acessibilidade. Uma vez eu fiz o atendimento na época que eu trabalhava na área técnica e a gente formatou o computador de um determinado usuário e depois ele veio reclamar que não achava os arquivos dele, né? E a gente viu os arquivos ali na frente dele e ele falava que os arquivos tinham sumido, né? Na hora eu fiquei assim meio em dúvida do que estava acontecendo, porque eu via os arquivos, mas ele dizia que não estava vendo. Aí ele deu uma saidinha na sala, aí o outro colega dele falou: gente, não tem aí um jeito de deixar a tela maior? Porque apesar dele usar aquele óculos grande, ele não enxerga direito, né? Aí foi que a gente se tocou, que a gente não tinha instalado as opções de acessibilidade, não tinha deixado habilitado para ele, e o que ele precisava era aquilo. Aí nós só fizemos lá a instalação, habilitamos lá e ele conseguiu utilizar. Então, a gente tem que se preocupar com isso, com os nossos usuários. Como que ele vai visualizar essa informação? Como que vai ser a navegação dele dentro do sistema que você desenvolveu? Como que as informações estão organizadas, tá? E quem vai dizer como essas informações têm que estar organizadas, como essas informações vão ser acessadas, é o usuário, certo? Você pode, antes de dar diretamente o sistema para eles, você pode oferecer uma prototipação do teu sistema e perguntar: é isso que você quer? É desse jeito que você acha que é adequado? Mas você não pode só atendê-lo no final do desenvolvimento. Depois de tudo desenvolvido, você fala: agora é desse jeito que você vai trabalhar, tá? Até porque quem conhece do uso do sistema é ele, não é você, tá? O que acontece quando a gente tem uma interface ruim? A gente demora para realizar o trabalho. A gente comete mais erros. Ficamos insatisfeitos, estressados e nos sentimos incapazes de fazer aquela tarefa. A gente acaba precisando de mais tempo para aprender recurso. Não aprendemos nem utilizamos todas as funcionalidades disponíveis. E aí o que a gente faz? Evita utilizar o sistema. E o que a gente faz? Faz uma propaganda ruim, a gente começa a falar mal do sistema. Professor Marcel, o senhor já teve alguma experiência de utilizar um sistema com uma interface que fosse inadequada, digamos assim, para o uso dos usuários? Sim, na verdade, também quando eu trabalhei na área técnica, a gente trabalhou com desenvolvimento de sistemas e tivemos muitos problemas quando nós não envolvíamos o usuário final durante os processos de desenvolvimento. O que aconteceu uma vez é que desenvolvemos um sistema, né, tentamos envolver o usuário no processo de análise de requisitos, tanto os requisitos funcionais
como não funcionais. De certa forma, o usuário também não tinha muito tempo. É outra questão também que é muito importante vocês lidarem. O usuário, às vezes, não dá muita atenção na hora do desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente reforce a conversa com o usuário, de preferência que registre toda a conversa, né? Cada vez que é feita uma análise de requisitos, é bom documentar para não chegar no final o usuário dizer também que ele não solicitou tal funcionalidade. Ou então que a gente, do lado do desenvolvedor, colocamos aquilo porque a gente quis. Então é muito importante documentar, porque chegou no final, nessa experiência que a gente teve, chegou no final, quando entregamos o sistema, o usuário falou que não era bem aquilo que ele queria, que a interface não agradou muito, mas de certa forma a metodologia estava errada. Né? Na empresa onde trabalhávamos, a metodologia não era essa que envolve com prototipação o usuário, que mostra uma prévia de como vai ser o sistema, era aquela antiga forma de modelo clássico de desenvolvimento. Vocês devem ter visto, né, várias metodologias que existem para desenvolver sistemas. E quando a gente atua num modelo que a gente não envolve o usuário, a gente corre esse risco. É natural que o usuário, ao chegar no final, ele tenha uma certa resistência. Então isso aconteceu. Ficou faltando ali uma sensibilidade do lado desenvolvedor para envolver mais o usuário, né, e documentar também tudo que o usuário vinha falando nas análises, e também faltou o usuário ter um pouco mais de tempo também para escutar os desenvolvedores. Então essa comunicação entre o desenvolvedor e o usuário, de fato, ela é muito crítica no desenvolvimento de software. A gente acha que a comunicação é simples, mas sempre há uma margem para dúvida, há uma margem para deixar o sistema que poderia ser um pouco melhor, né? Principalmente quando a gente fala da interface do usuário, que é muito importante. Uhum. Então, o que vai acontecer quando a gente tem essas interfaces mal definidas, né? Aqui eu dei 2 exemplos para vocês de telinhas que confundem bastante quando a gente utiliza. Uma é a falta de padronização. Observem bem aqui, ó, que aqui nós temos um X, né, para fechar a janela. E aqui nós também temos um X. Por que eles não são iguais? Por que não há um padrão entre um detalhe e outro? A outra é sobre mensagens de erro mal definidas. Primeiro, aqui a gente tem uma mensagem que ela já é em inglês, né? Se eu vou ofertar para um usuário que é brasileiro, talvez ele não saiba bem inglês, né? E aí eu tenho essa mensagem estranha que mesmo quando a gente traduz, a gente não consegue entender porque o servidor disse hello, né? Então você fica se perguntando o que eu tenho a ver com isso, quem é o servidor de SMTP, porque o nosso usuário não sabe quem é o servidor de SMTP e qual é o servidor de POP, e ele não sabe o que é 503, certo? Então as mensagens não dizem nada para o nosso usuário, tá? Ele fica confuso. Interface. As razões para investir em projetos de interface. Quais são essas razões? Toda aplicação tem uma interface com o usuário. Por quê? Porque a interface é a cara do nosso sistema para o usuário. Essa pessoa, né, ela vai ter habilidades específicas, ela vai estar inserida num contexto pessoal e cultural específicos, e isso pode afetar o uso do sistema. Uma vez eu utilizei um programa que era usado para desenvolver outros programas e ele utilizava um termo diferente. Nós temos a mania de falar em inserir informações. Por quê? Porque esse termo, essa ideia de inserir vem do insert, que veio do inglês, né? Era sempre insert, insert, insert. Então a gente acabou acostumando com inserir. Só que a gente procurava lá onde é que era o inserir e não achava. Por que a gente não achava? Porque era adicionar, né? Então o sistema ele estava desenvolvido, padronizado para pessoas que falavam daquela forma. Então a gente teve que trocar um pouquinho o nosso vocabulário para poder se adaptar ao sistema. As interfaces ruins, elas frustram e desmotivam o usuário. Ou seja, o usuário vai usar, não vai conseguir utilizar direito, vai ficar frustrado, vai ficar desmotivado, não vai querer mais utilizar esse sistema. Influencia negativamente na visão competitiva de mercado, tanto para quem desenvolve quanto para quem vai usar. Como assim? Porque às vezes a gente desenvolve sistemas para empresas que oferecem serviços ou produtos.
E quando a gente desenvolve um sistema que não é atrativo para o usuário que vai comprar esses produtos ou serviços, o que acontece é que, primeiro, a gente não consegue mais clientes para desenvolver novos sistemas, e esse nosso cliente vai sair falando mal do nosso sistema, porque ninguém consegue utilizar o sistema adequadamente, tá? Então, a visão competitiva do mercado é ruim, tanto para quem desenvolve, quanto para quem vai ter que acabar utilizando o sistema mal desenvolvido, tá? Isso influencia no valor do produto também. Não adianta você desenvolver um sistema que foi muito difícil de você fazer ele por trás, de você ofertar todas aquelas informações, e foi tão complicado, se você faz um sistema com uma interface feia, mal desenvolvida, porque o que vende é a cara do sistema. Tá? O teu usuário vai olhar e vai falar, eu vou pagar caro por isso aqui, certo? Qualquer um de nós, quando a gente quer uma peça bem feita, um material bem feito, a gente não vai só pela funcionalidade, a gente não opta por aquele que oferta todas as funcionalidades, a gente também opta por aqueles que têm uma carinha mais bonita, tá? Então, nós temos que desenvolver sistemas que têm uma interface agradável e amigável. E minimiza os custos de treinamento e manutenção. Se eu faço uma interface amigável, eu não vou ter que gastar tanto tempo treinando o meu usuário. Por quê? Porque se o sistema for intuitivo, quando ele entrar no sistema, ele vai saber onde ele vai achar o que ele está procurando. Tá? E o que vem a ser, então, a usabilidade? De acordo com a ISO 9241, a eficácia e a eficiência e satisfação com que um conjunto específico de usuários pode realizar um determinado conjunto de tarefas em um ambiente particular. Ou seja, o tempo que ele gasta, a quantidade de serviço que ele consegue executar, a qualidade dos serviços que ele consegue executar e se ele se satisfaz em usar aquilo, é usabilidade, certo? Se a gente não consegue tornar o software utilizável para o usuário, por que você vai construí-lo? Né? A gente tem que adequar a interface para a facilidade do usuário. A gente não tem que desenvolver sistemas que sejam fáceis da gente desenvolver. A gente tem que desenvolver sistemas que sejam fáceis de serem usados, certo? Às vezes, isso cria uma certa dificuldade para a gente poder programar. Mas o que importa não é a nossa facilidade em programar. O que importa é a facilidade do usuário em utilizar esse sistema. A usabilidade avalia o quê? Ela avalia a utilidade do sistema para o usuário. Isso é útil para o usuário porque tem gente que coloca umas coisas nos sistemas que são totalmente inúteis, certo? Então eu tenho que ver se aquilo que está sendo colocado é útil ou não para o usuário. É fácil de ser aprendido a ser usado? Certo? Quando ele entra no sistema, ele é ubíquo, ele é fácil de ser utilizado, o usuário consegue ver o que ele quer ali dentro e achar o que ele quer ali dentro? Ele consegue confirmar as informações, consegue cancelar as informações? É fácil de usar? Tem facilidade no uso para o usuário? Ele aumenta a produtividade? Porque lembrando que o sistema, se ele não era automatizado, ou se já era automatizado e está passando pela sua mão novamente, então ele precisa melhorar a produtividade. Ele precisa ser mais fácil de utilizar que o anterior, ele precisa te dar maiores facilidades de produção do que o anterior. Ele aumenta a satisfação do usuário quando ele utiliza, ou o usuário, depois de utilizar o sistema, ele fica insatisfeito. Não, o usuário ele tem que ficar satisfeito com o seu produto, tá? E ele tem que ter flexibilidade na utilização. Em que sentido? O usuário pode desfazer o que ele fez? O usuário ele pode copiar alguma coisa e colar? Certo? Acho que você já deve ter entrado em alguns sites que tem lá o local para você digitar, mas você não pode copiar e colar de algum lugar. E isso dificulta o uso em alguns casos, tá? Quais são os desafios da usabilidade? Os desafios da usabilidade é com relação à padronização do sistema com o usuário, dessa interação que a gente vai fazer com o usuário,
é possibilitar um uso intuitivo, porque nem sempre a gente vai conseguir melhorar essa intuitividade entre o sistema e o usuário. O uso inteligente e criativo das interfaces e elementos de interação, ou seja, como é que eu vou utilizar as interfaces de modo criativo e fazer com que os elementos de interação facilitem o acesso do usuário. Por exemplo, o uso de imagens. Será que as imagens que eu vou utilizar no meu sistema vão facilitar o usuário entender para que serve aquele botão? Tá? Que foi o caso que a gente viu agora há pouco, em que os botões são diferentes e essa divergência pode causar uma confusão no usuário, dele ter certeza ou não de para que serve aquele botão. Universalização do acesso, ou seja, todos os usuários que vão utilizar esse sistema, eles têm o mesmo tipo de acesso, eles têm as mesmas facilidades de acesso, ou só alguns usuários conseguem utilizar bem o sistema e os outros têm muita dificuldade, certo? E nós temos as áreas de conhecimento que estão relacionadas com a IHC, que nós falamos no início, né? Que é psicologia. Por que psicologia? Porque a gente tem que compreender e entender quem é o usuário que vai utilizar o sistema, como que ele vai utilizar esse sistema, e entender o que tem de facilidade para ele e o que tem de dificuldade para ele, certo? Depois, design gráfico, certo? A gente tem que entender um pouquinho de design. Nem sempre a pessoa ela é perfeita em todas as atividades, então às vezes a gente precisa ter uma equipe, uma pessoa que saiba programar bem, uma pessoa que saiba fazer um bom design gráfico. Por quê? Porque a cara do sistema influencia muito no uso que ele vai ter, certo? Ergonomia. O que envolve da ergonomia dentro do sistema? Envolve em como que o usuário vai utilizar esse sistema, envolve quais são as ferramentas que vão ser utilizadas para facilitar o uso do sistema, certo? Por exemplo, digamos que você vai utilizar um tablet no seu sistema. O seu sistema vai ser com o uso de tablet. Os tablets que você vai utilizar, ou o sistema que você vai utilizar, além do toque, você pode usar aquela caneta específica para touchscreen? Será que essa caneta vai funcionar adequadamente? Será que a pessoa, se ela quiser escrever, ela vai conseguir escrever na área que eu especificar? Se de repente ela sentir dificuldade, será que tem como eu associar um teclado, eu adaptar um teclado nesse tablet? Certo? Então, isso tem a ver com ergonomia. Quando ele for usar esse sistema, como que ele vai estar usando esse sistema? Por exemplo, no banco, quando você vai no caixa eletrônico, tem lá agora diversas opções para você poder entrar na sua conta, né? Você pode entrar com digital, você vai digitar sua senha. Se você for deficiente visual, tem lá um local para você conectar o fone de ouvido para você fazer o acesso. Então, se você quiser, você pode digitar, você pode apertar os botões, senão você pode ir na tela touch. Depende da sua facilidade. Então, ele está te dando diversas formas diferentes para você acessar o mesmo sistema, porque depende da sua facilidade de uso. A ergonomia, quando a gente pensa em ergonomia, tem muita gente que pensa só na ergonomia do nosso organismo, do nosso corpo, né? Como vai ser a minha postura na frente do computador, né? Mas a ergonomia dos sistemas, a gente envolve tipo de fonte, tamanho de fonte, as cores que a gente vai utilizar, quantidade de informações que vão estar dispostas nessas telas, quais são os usuários que eu vou ofertar essas informações e que tipo de informação que eles gostam de ter acesso. E em cima disso tem também a parte de linguística, né? Qual é o vocabulário que essas pessoas têm. E a de sociologia, que é envolver as pessoas e o ambiente em que elas estão inseridas. Visto isso, nós vamos ver qual é hoje a nossa atividade de sala de aula, tá? Nossa atividade de sala de aula, ela envolve aquilo que nós vimos na aula de hoje. Vocês devem formar grupos de 5 alunos para responder essas questões. Primeiro, identificar a importância em estudar as interfaces humano-computador. Vocês devem identificar por que a gente precisa estudar interface humano-computador, certo?
vocês devem identificar problemas que podem ser encontrados em interfaces mal elaboradas. E eu gostaria que vocês não se atessem só ao que foi falado em sala de aula, aqui no momento, mas que também lembrassem das experiências de vocês com relação ao uso de sistemas, independente de quais sejam eles, e inclusive aqueles que vocês encontram na internet. Identificar características interessantes que devem constar em interfaces para auxiliar os usuários, certo? O que é que vocês acreditam que quando a gente coloca num sistema facilita o acesso dos usuários aos sistemas que vocês vão estar ofertando? E por fim, lembre de 5 sites que você considera mal construídos e explicar por que você acha que esses sites são tão ruins de serem utilizados. Só para a gente dar uma batida rápida aqui na aula de hoje, não quer voltar para a apresentação. Eis aqui um bom caso de interface humano-computador, que quando a gente clica o negócio não vai. Bom, vamos aqui na voz então, né? O que a gente tem que ver hoje com relação às dificuldades que a gente tem ao acesso às interfaces? Primeiro, a gente tem que lembrar que quando a gente desenvolve um sistema, a gente tem que desenvolver um sistema com foco em quem? No usuário, sempre no usuário. Eu tenho que estar pensando no que meu usuário precisa, quem são os meus usuários e como que eu vou desenvolver esses sistemas. Qual é o objetivo da IHC? Sempre permitir que as informações sejam dispostas de modo que todas as pessoas que vão utilizar tenham acesso a essas mesmas informações de forma adequada, certo? Independente dos tipos de usuário que eu tiver. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em aumentar a intimidade das nossas empresas para quem a gente está desenvolvendo com os clientes, facilitar o uso desses sistemas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão utilizando os sistemas. Inclusive, e principalmente, a produtividade dos sistemas, certo? Se eu utilizava um sistema X e produzia Y, eu tenho que produzir bem mais do que isso agora. Se o seu sistema está ofertando uma produtividade menor, então tem alguma coisa errada no que você desenvolveu, tá? Seu sistema tem facilidade de uso? É fácil de ser usado? Ele é ubíquo, ou seja, ele é intuitivo. Quando você bate o olho no sistema, você consegue utilizar esse sistema com facilidade, você consegue encontrar o que você quer ali dentro. Ele tem um botãozinho ali, por exemplo, para te ajudar. Alguns sistemas têm lá um ajuda, né? Você consegue clicar lá no ajuda e ele vai e te facilita informações. Nem sempre são informações que realmente te ajudam. Outro dia eu estava vendo uma instalação de uma rede e a internet não estava funcionando no computador. E aí você clicava lá para ele te dar informações sobre o que poderia ser feito, né? E a questão era, você não estava conseguindo entrar na internet. E ele fala, se você não consegue entrar na internet, clica aqui nesse link para acessar o site para ver quais são as possibilidades de problema. Você não consegue acessar, como é que você vai clicar no link, né? Então já surge por aí. O sistema é fácil, o sistema é intuitivo, é fácil de todos os usuários utilizarem. Às vezes, como foi o caso que eu mostrei para vocês do controle remoto, que a gente bloqueia lá os botõezinhos quando a pessoa não sabe usar, eu posso criar diversas interfaces diferentes para diversos usuários diferentes, certo? Que aí ele não vai se confundir com outras informações que ele não precisa ter, tá? Quais são as abordagens que eu tenho quando eu desenvolvo o sistema? Eu tenho foco no sistema ou eu tenho foco no meu usuário? Quando eu tenho foco no sistema, o que vai acontecer é que ao fim eu posso ter problemas, tá? Então, lembrando dessas informações que a gente tem, vamos fazer a atividade da aula de hoje. Até mais!
Então, voltamos agora à correção dos nossos exercícios, né? Eu vou pedir para o professor Marcel ler as respostas que vocês enviaram. A primeira pergunta, então, era para identificar a importância em estudar interface humano-computador. Professor Marcel, o que foi que os nossos colegas responderam? Então, professora, para essa primeira questão, né, que justamente pedia para identificar essa importância de estudar IHC, nós temos aqui a resposta enviada pela Adriana, que na questão 1, a resposta seria que possibilita que os desenvolvedores criem projetos mais atrativos, né? Ela enviou essa resposta da aluna Jerusa. Então, a resposta é muito boa, né? Porque a gente percebe que existe uma necessidade em criar um projeto atrativo, um site atrativo ou um sistema que os nossos usuários consigam visualizar e se sentirem confortáveis com a imagem que eles estão vendo. Mais alguma resposta, professor? Dessa questão 1 foi só apenas desse polo mesmo. Então, a gente teve alguns probleminhas com relação aos polos, né? Que o sinal está dando problema por conta das chuvas que estão tendo. E então vamos dar uma continuidade a essas respostas. Além disso que a Jerusa falou, também é importante a gente salientar que deve existir uma interação entre quando a gente desenvolve o sistema e os nossos usuários, e que isso vai se destacar na interface humano-computador, porque quando o sistema é desenvolvido, a gente desenvolve para esses usuários. O objetivo é atender as necessidades desses usuários. Portanto, a gente estuda a interface humano-computador para criar sistemas atrativos, para criar sistemas fáceis de serem utilizados, para criar sistemas necessários, ou seja, aquilo que está sendo colocado para os usuários são informações importantes, sistemas ubíquos, ou seja, que são intuitivos para os nossos usuários utilizarem e que atendem todas as necessidades deles, independente se essas necessidades são com relação ao uso do sistema ou com relação às necessidades específicas que cada usuário tem. Professor Marcel, com relação à pergunta 2, identifique problemas que podem ser encontrados em interfaces mal elaboradas. Alguém respondeu? Sim, nós tivemos também do mesmo polo, né? São a resposta das alunas Vilma, Giane, Valdirene e João. Responderam o seguinte: falta de padronização, mensagens de erro mal definidas, dentre outras características. Perfeito. Quando a gente tem uma interface mal elaborada, o que acontece é que o usuário ele fica perdido naquela tela porque, por exemplo, não tem padronização. Para que serve determinado ícone, para que serve o outro ícone, né? Se você começa a desenvolver um sistema com um padrão, você deve terminar com aquele mesmo padrão. Já vi sistemas que nas primeiras telas se utilizavam determinados ícones e nos outros eram outros ícones. Em uma parte do sistema haviam mensagens que davam as informações, a sua solicitação foi completada com sucesso, em outros não havia essa resposta, em outros tinha uma caixinha que informava essa resposta, em outros a mensagem aparecia em outro lugar, né? Então não havia padronização e o usuário ele não entende o que está acontecendo, né? E como a interface no computador ela vem justamente para auxiliar o desenvolvimento desses sistemas, logo tem que existir uma padronização. As mensagens que são mostradas para os usuários, elas devem fazer sentido para o usuário. Nós vimos aquela mensagem lá que tem um 503 que o usuário não sabe o que é, um servidor de SMTP que o usuário não sabe o que é, uma mensagem de hello que o usuário também não sabe por que aconteceu aquilo, e ela já vem em inglês. Isso a gente precisa trabalhar. Por exemplo, quando nós desenvolvemos sistemas, existem muitas mensagens que partem do banco de dados para interface, certo? Na disciplina de análise de sistemas, quando nós estávamos vendo o diagrama de sequência, existia lá o usuário, existia a interface e existia o banco de dados, correto? Então, nós vimos que às vezes tinha mensagem entre o usuário e a interface, existia mensagem que vinha do banco de dados e ia para o usuário, e nós tínhamos mensagens que estavam entre banco de dados e interface. Essas mensagens que saem do banco de dados
e vão para o usuário, elas precisam antes ser analisadas e serem enviadas através da interface com informações que o usuário entenda, tá? Se o dado não pôde ser inserido, a mensagem que o banco de dados mandou para a interface não pode ser a mesma que vai aparecer para o usuário. Eu tenho que mostrar uma informação para o usuário que ele consiga entender. Se o meu usuário não entende inglês e a mensagem veio em inglês, o que ele vai fazer com aquilo? Ele não vai conseguir entender, ele não vai conseguir trabalhar com aquilo. Às vezes é uma informação de que o dado que você está tentando inserir é um caractere e aqui só aceita número. Dependendo de como essa informação foi mostrada para o usuário, ele não vai entender, né? Então, essas informações precisam ser trabalhadas, certo? Professor Marcel, com relação à pergunta 3, identifique quais características interessantes devem constar em interfaces para auxiliar os usuários. Teve alguma resposta? Sim, tivemos aqui uma resposta que diz 3 características: a eficácia, eficiência e satisfação. Eficácia, eficiência e satisfação. Mas isso daí são atributos daquilo que a gente vai mostrar. O que seriam características que poderiam auxiliar os usuários, certo? Seriam, por exemplo, ícones atrativos e que fossem fáceis e intuitivos de serem utilizados. Como assim? Se eu quero fazer cadastro de usuário, eu não vou usar no ícone um animal, certo? Eu vou usar uma pessoa. Se eu for usar um ícone de sistema de compras e vendas, eu tenho que ter um ícone que represente um sistema de compras e vendas. Exemplo, no mundo imobiliário, a maioria das pessoas utiliza o ícone de uma casinha. Por quê? Porque tem a ver com imóveis, certo? Então você vai utilizar imagens que facilitem. Outra coisa, quando a pessoa passa o mouse em cima dos ícones ou das imagens, que haja abertura de um campo falando para que é aquilo, certo? Tem ali a imagem, mas às vezes a imagem não explica tanto. Por exemplo, você passa o mouse e vem escrito embaixo, inserir. Isso facilita. Cores também você pode utilizar para destacar algumas informações. Por exemplo, é muito comum quando a gente entra em um sistema e tem lá o botãozinho de sair, o X está em vermelho, né? Já está padronizado que para todo mundo onde tem o X vermelho, provavelmente é para cancelar, é para sair do ambiente. Então, esses recursos eles podem e devem ser utilizados. Professor, para a pergunta 4, lembre de 5 sites que você considera mal construídos e explique por quê. Teve alguma resposta? Não, nessa questão 4 não tivemos resposta dos polos, Sabrina. Que pena. Então, apesar de vocês não terem respondido, né, a atividade de percurso de vocês vai auxiliá-los a verem sites mal construídos, onde a gente vai encontrar sites que tem um fundo cor-de-rosa, né, pela tela toda, com letras em vermelho, com letras em amarelo, onde tem fotos e imagens que não representam absolutamente nada para quem está tentando acessar. Sites que possuem muito conteúdo na tela e você não consegue descobrir o que é que você quer ali dentro, porque os conteúdos não estão segmentados, não estão separados em ideias em comum, certo? Então, vocês vão conseguir analisar essas informações aí, tá? Só para destacar o que nós vimos ainda hoje, certo? Para que vocês possam fazer as atividades de percurso com mais facilidade, eu preciso destacar para vocês primeiro o seguinte, né? As nossas aulas, nós temos 3 aulas teóricas, mais uma aula de revisão antes da prova de vocês. É importante que vocês acessem o material que está sendo disponibilizado e leiam o material. Por quê? Porque para que vocês possam abranger a aprendizagem que vão ter dentro do curso, é importante que o material seja lido, é importante que vocês estudem em casa. Senão o que vai acontecer é que vocês chegam na sala de aula, fazem a atividade
de sala de aula, que não foram muitas as colaborações hoje. Eu peço que nas próximas melhorem essas colaborações, que vocês participem efetivamente, aproveitem esse tempo que vocês estão tendo agora. E com o material disponibilizado, vocês sentem e estudem esse material, porque ele é o complemento para as nossas aulas, certo? Então, em cima disso, o que nós vimos na nossa teleaula de hoje? Nós vimos os conceitos de IHC. Para que serve o IHC? Ele serve para permitir que produtos e soluções disponíveis possam ser utilizadas com mais facilidade. Nós temos as abordagens em que nós temos um foco no sistema e um foco no usuário. Qual que é a diferença de foco no sistema e foco no usuário? Nós temos no sistema uma visão tradicional da computação, desenvolvimento de interfaces com base em requisitos funcionais, usuário que só é envolvido no final do processo, pouca preocupação com a usabilidade e especificação de requisitos sem aplicação técnica, em que foca o usuário final. Já quando eu tenho o foco no usuário, eu penso nas necessidades que ele tem, no desenvolvimento das tarefas que ele vai fazer, volto as características para o que ele vai fazer e destaco o conhecimento e cultura que ele tem. Por que eu tenho que me preocupar? Porque esse usuário ele precisa estar satisfeito em usar o meu sistema, ele precisa melhorar a produtividade dele. Ele não deve ficar aborrecido e frustrado, preocupado com o projeto que foi mal elaborado. A usabilidade ela vem para poder facilitar com que determinados usuários, inclusive os usuários mais comuns, possam utilizar o sistema de forma fácil. Os aspectos pessoais que a gente estuda em IHC é verificar como que as pessoas estão utilizando esses sistemas e como que eles querem utilizar, as práticas de trabalho deles, os trabalhos de aspecto organizacional e garantir uma saúde pessoal e organizacional, sendo que os requisitos da interface precisam ser úteis, ou seja, eu vou colocar na interface aquilo que é necessário para o usuário, precisa ser utilizável, ou seja, ele tem que executar as tarefas sem dificuldade e ser intuitivo. A interface ela serve para entrada de dados e para saída de informações, e eu tenho que garantir que isso daí seja fácil para o usuário. A interface ruim, ela faz com que o trabalho demore a ser realizado, que os usuários cometam mais erros, que eles fiquem insatisfeitos, que eles tenham que usar mais tempo para aprender, não conseguem utilizar todas as funcionalidades disponíveis e evitam usar o sistema falando mal do nosso sistema. Desta forma, a gente precisa investir nas interfaces para garantir que os usuários não se frustrem e não fiquem desmotivados, não influencie negativamente na visão competitiva de mercado e minimize custo de manutenção e treinamento. Na usabilidade, a gente avalia se o sistema é útil para o usuário, se é fácil de ser usado e aprendido, se aumenta a produtividade, se aumenta a satisfação, se aumenta a flexibilidade na utilização e possui como desafios a padronização da interação do sistema com o usuário, o uso interativo, o uso inteligente e criativo dessas interfaces e a universalização de acesso, fazendo com que todos os usuários que vão utilizar o sistema tenham o mesmo tipo de facilidade no uso. Dessa forma, a gente pode ver que a gente respondeu essas questões das nossas atividades em sala, né? Vocês foram bastante participativos nas primeiras 3 questões, na quarta tiveram um pouco mais de dificuldade, e em cima disso é importante informá-los da atividade de percurso que vocês vão ter que iniciar ainda hoje de preferência e entregar um dia antes da nossa terceira aula, que é o dia 29/2. Que consiste essa atividade de percurso? Vocês possuem aqui 2 atividades. Uma é, devem acessar os sites relacionados e destacar para cada site
8 problemas em IHC que podem ser percebidos. Na questão seguinte, vocês devem pegar esses sites que são outros e identificar 10 facilidades em IHC. Nesses três primeiros sites aqui, da primeira questão, esses são sites que são considerados sites ruins, de péssima navegabilidade, de qualidade de usabilidade inferior àquela que seria mais adequada. Se vocês quiserem procurar mais sites que também têm essas características, vocês podem procurar lá no Google, né, os piores sites da internet, e aí vocês vão encontrar diversos sites. Que é interessante pesquisar para vocês não cometerem os mesmos erros que estão sendo cometidos por essas pessoas, tá? Do tipo, colocar um fundo vermelho com uma letra cor-de-rosa, colocar fotos que não são fotos que são vinculadas às informações do site, né? Tem outros sites lá que tem muitos pop-ups que vão surgindo na sua tela e você não consegue acompanhar todas aquelas informações. Tem sites que possuem muitas notícias, umas em cima das outras, e você não consegue ver e achar as informações que você precisa dentro dele. Então, essas ideias que eu estou dando para vocês, de repente, já podem ser destacadas dentro desses sites que estão sendo colocados aqui, que é o BH Serviço, o Rede File e 50 sites úteis, que pelo visto não tem muita coisa de útil, né? Já que ele está entre os piores sites que a gente encontrou. Já a questão número 2, ela pontua 3 sites que foram considerados os melhores sites em suas categorias. Tem o Meu Carro Novo, o InfoJobs e o Decolar. E esses sites, eles apresentam, por exemplo, facilidade no acesso às informações que estão dentro dele, ou seja, deve possuir em algum lugar um botãozinho lá fácil de encontrar, de pesquisar, que faz pesquisa só dentro desse site, porque eu já vi botões de pesquisar que você digita a informação e ele te manda para o Google. Mas você estava querendo pesquisar onde? Você estava querendo pesquisar dentro desse site. Se você quisesse pesquisar no Google, você pesquisava no Google, correto? Então, ele faz uma pesquisa dentro do próprio site. As informações estão segmentadas. Ou seja, se eu quero uma informação, no caso ali, Meu Carro Novo, se eu quero pesquisar por categoria de tipo de carro, se eu quero pesquisar por marca, se eu quero pesquisar... Às vezes eu estou vendo ali um carro usado, eu quero pesquisar por ano, né? Então, tem lá um local para a gente fazer esse tipo de pesquisa, certo? No caso ali do Decolar, será que ele tem ali um local para eu poder pesquisar por período, por melhores oportunidades para aquela semana, quando que tem desconto, certo? Então, professor Marcel, com relação a problemas em IHC que a gente pode encontrar em sites, o senhor tem alguma ideia do que a gente pode destacar? Então, Sabrina, o que normalmente nós encontramos em sites que têm essa deficiência com a interface, se trata justamente dos mecanismos de busca, mas principalmente também a acessibilidade das informações. Muitas vezes nós acessamos um site buscando uma determinada informação e é difícil de encontrar, né? São sites que às vezes a gente tem que passar por diversas páginas, né? ou clicando em links que nos levam a outras páginas para que a gente possa encontrar a informação desejada. Quando isso acontece, quando a gente não tem uma interface intuitiva ou uma interface que tem essa característica de usabilidade, torna difícil o acesso e com isso o cliente deixa de acessar. O que nós temos hoje em dia no mercado são empresas que têm uma boa qualidade de hardware, mas que precisam aprimorar os seus softwares, que são justamente os sistemas desenvolvidos. E é isso que faz o diferencial quando nós acessamos essas páginas. Nos aplicativos para dispositivos móveis, também é da mesma forma. O que ganha o cliente hoje em dia, o que realmente faz com que o usuário volte a acessar e divulgue, né, recomende o acesso daquele aplicativo, é justamente a facilidade de uso. Porque quando as pessoas gostam de acessar esse tipo de aplicativo, sente-se num ambiente agradável,
que é fácil de encontrar as informações, isso faz com que seja bem avaliado, que é um critério também hoje em dia muito utilizado. Hoje em dia, quando as pessoas querem acessar um sistema ou baixar um aplicativo, vão logo ver qual é a avaliação que tem a respeito daquele sistema, justamente pessoas que estão avaliando o quê? Estão avaliando a usabilidade, se é fácil, se é funcional, se ele é simples de manusear. Então isso vai entrar justamente nos critérios de avaliação daquele aplicativo, que vai dizer se aquele aplicativo será bem sucedido ou não. Basicamente é isso. Professor, e com relação a gente destacar as melhores ideias em interface para poder encontrar bons sites, o que o senhor pode destacar? Então, para a gente encontrar sites que serão úteis para a nossa pesquisa, primeiramente a gente deve fazer uma boa pesquisa no Google. Caso a gente não conheça o endereço, pesquisar no Google é uma boa alternativa. Claro que fazendo uma string bem elaborada, montando, né, palavras coesas, certamente trará bons resultados e sites que são muito acessados. Outra forma também é procurar nas lojas, né, de aplicativos. Quando a gente fala de smartphones, a pesquisa acontece nessas lojas. Então, nessas lojas a gente também consegue fazer a busca e retornar os aplicativos que são normalmente mais bem avaliados, né, e que têm mais quantidade de downloads. Então, isso é muito importante para a gente utilizar aplicativos confiáveis e que vão trazer o resultado esperado. O que normalmente esses aplicativos têm de diferente dos outros é que eles são leves, né, são mais simples e que têm uma interface que normalmente nos agrada, né, não cansa a nossa vista, é fácil da gente manusear. Aquele exemplo do tutorial que você citou é muito importante, é muito bom você entrar num aplicativo que ele já tem um tutorial, que já te leva a como é que vai ser a sua experiência dentro daquele aplicativo, né, ao invés da gente ter que sair do aplicativo e ver um tutorial em outro lugar, né, ou então num Leia-me, mas a gente tendo aquele tutorial embutido, certamente vai fazer com que a pessoa aprenda mais facilmente como funciona aquele sistema, né, durante a experiência que o usuário vai ter, né, com aquele sistema. E o professor Marcel agora destacou também uma coisa muito importante, que é com relação ao uso dos smartphones, porque muitos sistemas hoje, professor, eles estão desenvolvidos, principalmente sites, para computador. E aí, quando a gente acessa com o smartphone, o que acontece é que a gente não consegue utilizar o site. Alguns você ainda consegue diminuir a telinha, outros você consegue dar o zoom, mas outros ficam estáticos ali e você não consegue movimentar aquela imagem, certo? E dificulta muito o uso desses sistemas. Então, hoje muitos sites já estão desenvolvidos para mobile, tanto que quando você entra no site, ele muda lá a URL, né? Em vez de www, agora ele começa com um M, né? Já colocando você, já inserindo, percebendo que você está utilizando o site através de um smartphone e que a melhor visibilidade é através do ambiente mobile. E aí cria para você também, em muitos casos, você vai ao fim da página e lá embaixo tem em visualizar na web, porque às vezes as características, o que ele está te apresentando ali, não é como você costuma ver, né? Então, muitos têm dificuldade em navegar nesses sites. Dá um exemplo para vocês, no site da Gol, linhas aéreas, né? Quando você entra no site pelo computador, ele te mostra uma cara. Quando você entra no site através do smartphone, a interface é diferente já. A interface, ela é muito parecida com a interface do programa, do aplicativo que eles têm, certo? Mas lá no finalzinho tem a opção de você ver a tela como vê no computador, que é o que eu costumo fazer, porque eu observei o seguinte, que quando a gente usa o aplicativo e tenta lá fazer o check-in, dá erro no aplicativo, pelo menos das últimas vezes que eu tentei. Então eu tinha que entrar no site, né, e eu estava com o smartphone, eu entrava no site, tinha que ir lá no final, aí eu clicava lá para visualizar no modo web e através dele eu dava o zoom lá, fazia o meu login e conseguia acessar as informações que eu queria.
Isso é uma outra coisa que tem que ser destacada também, porque cria-se a facilidade, mas ela não funciona, né? Não está funcional para todos os ambientes realmente. Porque se eu tento no mobile, no ambiente mobile, e não está funcionando, dá erro, mas no ambiente da internet funciona, então está havendo aí uma divergência na usabilidade também dos sistemas, porque o sistema ele não tem que ser só intuitivo e fácil de ser usado, ele tem que funcionar, tá? Então, em cima dessas informações que vocês obtiveram na aula de hoje, mais do que nós falamos, eu acho que fica bem fácil para vocês poderem desenvolver a atividade de percurso proposta. Em cima disso, tanto os tutores dos polos de vocês quanto nós estamos disponíveis através do fórum para sanar qualquer dúvida que ainda existir com relação à atividade de percurso ou com o conteúdo da aula de hoje. Então, ficamos por aqui e aguardamos a próxima aula.